Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, de Deus excelso, o dom sem par. A fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. Olá, meus amigos, eu estava postando um vídeo toda semana, né? E essa semana passada eu não consegui. Sabe aquelas tribulações do dia a dia, né? Não sei, além de um cansaço, uns pensamentos negativos, coisas que te colocam para baixo, né? Que acontecem na sua vida, mas eu sempre ouço a palavra de Deus e eu sei que tudo na vida tem um propósito. Eu acredito nisso. E foram semanas de combate na vida da escola, da minha filha, na vida pessoal, na vida do meu esposo. Então, assim, todo mundo tem suas lutas, né, no dia a dia. Mas eu não esqueço a chave, aonde eu devo procurar a resposta, em quem eu devo me apegar. Não esqueço, nas chagas de Cristo, na cruz de Cristo, na Sagrada Eucaristia, em Nossa Senhora. É neles que eu busco a minha confiança, que eu busco me acalmar, que eu busco voltar a si, que eu peço para não eu afundar, eu cair. Eu seguro na barra do manto de Nossa Senhora e no terço, né? Como diz aquela canção que está aí no YouTube, de Ave Maria, Ave Maria, a gente vai vencendo as batalhas. Então rezemos, meus irmãos, que não é fácil a nossa vida, ela tem muitas lutas, né? Todos nós lutamos. Não existe uma pessoa na face da terra que tem uma vida como o céu. Não existe. É só porque a gente não conhece, né? Como diz o ditado, a grama do vizinho é sempre verde, né? Mas às vezes ela é de plástico. E mesmo assim o sol ainda tira a cor, né? Então rezemos o nosso texto das Santas Chagas, as chagas que sustentam o mundo, onde Jesus diz que o que pedirem invocando as Santas Chagas, Ele vai conceder, porque é mérito do seu sangue, que é de um preço infinito, que as chagas dele repararão as nossas, que as chagas dele nos dão frutos, fazem com que a gente seja santo, né? Quando a gente tiver desgosto, sofrimento, colocá-las nas chagas de Cristo, nas santas chagas, por intercessão de Nossa Senhora, dos santos e santas de Deus, dos anjos e arcanjos, pedindo, né, ao nosso glorioso Pai São José também. Rezemos. Deus, vinde a nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, sede misericordioso para conosco e para com o mundo inteiro. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Graça e misericórdia, meu Jesus, durante os perigos presentes, cobri-nos com o vosso sangue precioso. Amém. Pai eterno, misericórdia, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso único Filho, tende misericórdia de nós, nós vos suplicamos. Amém. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas.
Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aproveitemos e rezemos pelas vocações dos santos padres, né? Palmas está fazendo uma campanha, Padres para Palmas. Palmas tem sofrido uma queda considerável de pessoas com vocação para padres. E a gente sabe que se não tem padre, não tem a Sagrada Eucaristia, né? Então o bispo
junto com os padres que estão na igreja já, eles estão fazendo essa campanha e pedindo que o Senhor envie operários para a messe. A gente tem que pedir, né, clamar. E a gente faz essa oração vocacional de São Paulo VI, né, quando o Papa, que diz assim: Jesus, Mestre divino, que chamaste os apóstolos para vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem a pessoas convidadas, dai forças para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como diáconos, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Jesus, Sagrado Coração de Jesus, tende misericórdia de nós, né? Nós encerramos aí o mês de maio, que foi o mês mariano, né, por excelência. E agora a gente está no mês de junho, né, o mês do Sagrado Coração de Jesus. Amanhã é o dia do Sagrado Coração de Jesus e sábado o dia do Sagrado Imaculado Coração de Maria, né? E são devoções lindas, meus irmãos, que a gente tem de riqueza na nossa igreja. É algo assim maravilhoso. Podem reparar, todo mês a igreja tem um tema, tem um chamado, tem um santo, tem Nosso Senhor Jesus Cristo, tem Nossa Senhora, tem anjos. E esse mês de junho é um mês muito rico, né? Dia 13 agora de junho, né, dia de Santo Antônio. E Santo Antônio a gente só escuta falando assim, desde criança eu ouço, né, ouvia. Santo Antônio é o santo casamenteiro, né? A gente ouve só isso, mas a riqueza de Santo Antônio, a grandeza desse santo é enorme. Eu sempre vi a imagem de Santo Antônio com Jesus nos braços, né? Eu conhecia um pouco da história, mas não conhecia nada muito profundo. Mas assim, que Jesus menino aparecia para ele, né? Ele podia pegar Jesus menino no colo. Já pensou que bênção isso? Que graça, né? Então, assim, é um mês rico, onde a gente tem muitos santos para a gente lembrar, para a gente procurar a santidade, para a gente buscar, mesmo aí em meio a festejos, né? As quadrilhas. A gente não pode esquecer que tudo que a gente vai fazer, a gente faz buscando a santidade. A igreja que eu frequento aqui, a paróquia São João Batista, que o padroeiro é São João Batista, então o padre faz 3 finais de semana de festejo, né? Onde tem bingo, tem leilão, as músicas, graças a Deus agora tem gente cantando música católica em ritmo de forró, num ritmo mais alegrezinho, né? Que aí coloca, mas não toca música mundana. Isso é muito bom, isso é santo, né? E as famílias estão lá, conversam, confraternizam, compram, ajudam a igreja a comprar alguma coisa ou fazer alguma melhoria, né, para os próprios fiéis, porque a igreja é nossa, né, meus irmãos? Quando a gente frequenta uma igreja, a gente tem que tomar essa igreja como nossa. O padre é como um diretor de uma escola, até mesmo um professor, né? Ele tem um tempo ali, ele não vai ficar ali eternamente. Ele passa, né? Tudo na vida passa, então uma hora vai ter outro padre. Então a gente tem que ir pedindo a Deus para nos ajudar, para nos resguardar, para nos orientar, para que a gente não perca a santidade, mesmo em meio às festas do mundo, que eu sei que muito católico ainda continua com um pé lá e um pé cá, né? Na leitura da primeira leitura dessa semana, né? Não sei se foi hoje ou se foi ontem, que Elias fala, né? Vocês ficam mancando. É um pé lá no Baal e um pé lá no Deus, né? Então, se você seguir a Deus, siga. E se você não quiser seguir a Deus, não siga. É uma liberdade que Deus te deu. Siga o mundo. Agora, não dá para unir as duas coisas. Isso é certeza. Você não pode juntar o sagrado e o profano no mesmo lugar, que não vai dar certo. Vai dar ruim essa mistura aí. Não combina. Jesus é santo. Só entra no céu quem for santo. Mesmo que a gente tenha que purgar lá, queimar um pouco lá no purgatório, né?
Nós vamos queimar lá no purgatório. Isso é para doer. Então é um suplício, né? E aí a gente nem se preocupa. Então a riqueza do coração de Jesus, ele apareceu para uma monja, né? Santa Madalena Maria de Lacoque, algo assim. Então, assim, ele apareceu, ele falou da devoção do sagrado, das 12 promessas que ele faz. Então, tudo na igreja é muito santo, é muito lindo. Então, se apeguem, eu trouxe essas duas imagens, né? É para celebrar o Sagrado Coração de Jesus, que é amanhã, e o Imaculado Coração de Maria, que é dia 13, né? E nós estamos aí num período de Copa do Mundo e às vezes a gente esquece. Ah, vou curtir a Copa, depois eu rezo. E não, meus irmãos, nada pode ficar na frente de Deus, nada. Jogo, nada, absolutamente nada. Então a gente não pode esquecer, né? Então hoje eu trouxe aqui para nós conversarmos, deixa eu pegar a Bíblia aqui, a leitura de Mateus, né? São Mateus, que a gente ouviu essa semana agora a conversão dele, né? O padre pediu para ler Mateus 8. Mateus 8, ele fala, ele foi vendo muitas coisas, né? No filme do The Chosen, né? Na série, ele vai vendo ali, ele vai anotando, né? Como ele é muito bom com números, né? Ele começa a anotar as coisas que Jesus ia fazendo e ele começou a entrar em parafuso, né? Não, como é que pode? Eu entendo da matemática, eu sei que isso na probabilidade isso é impossível. Como é que ele consegue isso? Então ele já foi sendo convertido ali naquele momento. E ele, na hora que Jesus chama ele, que é muito bonito, quando Jesus está passando em frente ao posto que ele trabalha, Jesus olha para ele e fala, segue-me. E ele vai sem pensar, meus irmãos, sem pensar. E eu às vezes fico me perguntando, por que, Senhor? Por que nós somos tão difíceis para Ti? Por que a gente sempre faz conta, a gente é mesquinho, a gente fica ali, ó. Ah, não, eu não vou fazer isso não. Eu estive essa semana passada muito com isso. Na minha mesquinhez, Senhor, eu não preciso estar fazendo isso aqui, né? Todo mundo vai para uma sala de aula, sabe o que tem que fazer lá, dar sua aula, bem ou mal, o salário vai cair na conta mesmo, deixa fazer do jeito que quer. E aí o meu coração fica ardendo, uma coisa estranha. Eu não sei se vocês já sentiram isso na vida de vocês dentro de uma igreja, ou quando vocês ouviram alguma música católica, cristã, que toca o seu coração e você sente o coração ardendo, ele queima. Então é assim que eu sinto quando eu falo assim, eu não quero mais fazer isso, porque eu estou fazendo papel de besta. Não vai servir para nada isso aqui. Aí meu coração começa a arder. Aí eu falo, não, isso deve ser coisa da minha cabeça. E aí eu vou ouvindo homilias dos padres, eu vou às vezes lendo a Bíblia, eu vou fazer adoração. E esse negócio vem dentro de mim, né? Vai, eu estou contigo. Eu não sei o porquê, eu não sei o motivo, eu não sei o que vai dar. Eu só sei que eu preciso falar, eu preciso fazer com que os professores entendam que eles na escola, eles são sal e luz de Cristo. A postura deles tem que levar aquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles jovens, aqueles adultos a conhecer a Deus. Porque eles são luz e sal de Cristo. É isso que toda vez vem na minha mente. Não tem outra coisa. Eu não consigo pensar outra coisa. E aí as palavras que eu pesquiso na Bíblia, que eu vou lendo, eu vou lembrando do tempo que eu trabalhava na escola, de como é que funcionava. Eu vou me trazendo à memória tantos fatos, e aí eu vou lembrando do Evangelho, eu falo, nossa, essa leitura do Evangelho cai bem nisso. Então, meus irmãos, está difícil, eu sei disso, né? Pois é, meus irmãos, como eu estava falando, chegamos numa época, assim, na sociedade mesmo, onde os desafios cresceram muito, assustadoramente, né?
A sociedade está esperando uma resposta da escola que não vai ter imediatamente. Não tem como você consertar algo que não depende só de você. Depende de todo um conjunto de pessoas envolvidas, que gostem daquilo que está fazendo, que se importa com aquilo, que o sistema veja que aquilo é importante, que não pode despejar tudo nas costas dos professores, que não pode achar que o professor sozinho vai conseguir, que não vai. O professor é um ser humano igual aos outros, ele também adoece, ele também tem seus traumas, ele também tem suas inquietações, indagações, suas preocupações. Não dá pra gente ficar esperando que tudo isso junto, numa escola tem 20 professores, os 20 professores, cada um com o seu problema, vão salvar 800 alunos. Não tem como, não tem como. O professor, o meu apelo é para aquele professor que se considera verdadeiramente cristão, que tem fé, que sabe que o que ele faz ali é mais uma missão do que um trabalho, mesmo que ele receba o seu salário, mesmo que ele tenha um bom salário ou que não seja tão bom assim, mas aquilo que ele faz é uma missão. Aquele papel dele ali muda de figura, ele vai ter uma outra importância, ele vai ser visto de outra forma. Ele precisa ser como São João Batista, né? João Batista é primo de Jesus. Jesus já falou em uma pregação dele que ele disse que o santo de casa não faz milagre. Que um santo não é bem-vindo em sua casa. É mais ou menos isso. É só você olhar a sua família. Quantos seguem no bom caminho e quantos vão andando mais ou menos com um pé lá no Baal e um pé cá no céu. Outra hora tá só com o pé no mundo, aí de repente quer voltar para Deus. É assim. E você tá ali na luta, no dia a dia, você é um devoto, você é honesto, você é sincero, você tenta tratar as pessoas todas bem, você não é orgulhoso e você vai buscando a sua santidade e ela vai, como quando você joga uma pedra na água, aquela pedra cai e ela sai fazendo aqueles, como se fosse umas ondinhas, né? Literalmente, a gente brincava tanto disso quando a gente morava na roça, a gente pegava aquelas pedras achatadas e jogava assim, ela sai batendo, né? Tum, 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 tum. Quem conseguisse mais ganhava, né? E quando ela afunda, ela faz umas ondas. Então, a bondade, o amor, a misericórdia, a forma de você tratar as pessoas, ela faz isso. Ela vai fazendo as pessoas verem que você é diferente. É aí que está a resposta para tudo na nossa vida. Sem Jesus nós não podemos nada. Já falei isso nos vídeos anteriores. Sem Jesus a gente não pode nada. Você pode ter sua inteligência, você pode ter a sua sabedoria humana, você pode ter estudo, mestrado, doutorado, PhD, pós-graduações, várias faculdades, mas se você não tiver a sabedoria divina, você nunca vai conseguir chegar no coração de um aluno. Não vai. Não vai. Porque os alunos superdotados que tem aí, eles estudam sozinhos, eles não precisam da gente. Agora, os alunos, como eu já falei anteriormente, Jesus veio para os pecadores, ele veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico é quem está doente, é igual aos alunos. Os alunos que aprendem sozinhos, eles não precisam de professores, eles aprendem só. Quem precisa de professor é aquele aluno que precisa de ajuda. É por ele que nós devemos estar lá, né? Então vamos ouvir a leitura, Mateus 3, de 1 a 6. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia a ele: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Este é aquele quem falou o profeta Isaías quando disse: uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava uma vestimenta de pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a circunvizinhança do Jordão, vinham a ele. Confessavam seus pecados e eram batizados por ele nas águas do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. João Batista
o precursor de Jesus. Então, ele falava que o reino dos céus estava próximo, né? O reino dos céus está próximo até hoje. A palavra, vocês sabem, quem lê a Bíblia sabe, a palavra de Deus é viva. Ela nunca cai na nossa mente como um livro de uma história. Era uma vez um príncipe que foi salvar a princesa. Não existe era uma vez na história da Bíblia. Não é história de conto de fadas. É a verdade. Jesus pisou nesta terra, morreu nesta cruz e veio salvar a humanidade do inferno. Ponto. A gente aceitando ou não, ponto. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a luz, ponto. Só que nós é que vamos criando perguntas, indagações, porque a gente quer ficar no nosso... o lado bom ali da história, na minha rede, deitada, balançando, tomando água de coco, refrescando. Não, mas eu sigo Jesus, mas eu não quero sentir nada, eu não quero sentir dor, eu não quero ter problema, eu não quero ter a vida financeira bagunçada, eu não quero nada, eu quero que nada me toque. Onde é que nós vamos viver assim? Não existe aqui na Terra. Você pode ter o dinheiro que for, não existe. Nós temos vários testemunhos aí, ó, de artistas. Silvio Santos morreu, Preta Gil morreu, tantos atores, Ayrton Senna morreu, tanta gente morreu, gente, tanta gente já morreu, e a gente vê o fim de todos eles. Michael Jackson morreu, a gente vê o fim da pessoa, a morte, a pessoa vai morrer, e você vai prestar conta a Deus do que você fez aqui na Terra. Uma vez na escola eu estava fazendo um momento cívico, né? E eu falando sobre, eu sempre, quando eu tava falando, por incrível que pareça, a minha boca, o meu coração, o Espírito Santo vinha, e eu sempre falava de Deus para aqueles alunos. E eu falava, olha, quando a gente morrer, a gente vai prestar conta dos nossos atos. Graças a Deus a diretora era evangélica, né? Mas ela gostava também, então ela me dava essa abertura, né? Mas eu já tive diretores evangélicos que não deixavam eu pegar no microfone para falar. Não, a Gleide tá proibida de fazer momento cívico. Ela não deu o microfone para ela, assim que eu escutei, não deu o microfone para ela. Não, você não pode falar. Por quê? Incomodava quem? Entenderam? Então, se você não for perseguido, você não está no caminho de Deus. Pode ter certeza. Se na sua vida tá indo tudo bem, epa, sinal de alerta, tem alguma coisa errada. Pode ter certeza. Porque se você olha a vida dos santos, os santos não tiveram vidas boas. Todos eles tiveram seu sofrimento, todos eles, porque quem não passar a cruz, quem não pegar a sua cruz e não seguir Jesus, não é digno dele. Ele falou, aí agora eu quero pegar o evangelho e reescrever lá nas entrelinhas. Não, ele falou isso no ano em que os romanos matavam as pessoas pregado em cruz. Hoje em dia ninguém morre mais na cruz, então a cruz foi extinta. Não, meus irmãos, a cruz não foi extinta. Jesus morreu na cruz. E nós precisamos passar pela cruz para merecer o reino do céu, ponto. Se a sua cruz é a sua família, é ela que te vai levar para o céu. Mesmo que você sofra, chore, esperneie, viva rezando com o texto na mão, desde que você se transforme, né? Porque quando a gente quer transformar as pessoas, primeiro a gente se transforma. Foi isso que Deus fez comigo. Primeiro eu me transformei. Ele veio até mim. Ele conversou comigo. Ele fez uma coisa comigo diferente de tudo que eu já ouvi falar. E eu não sei porquê. Eu não sei qual o motivo. Porque provavelmente eu também estava um pé na igreja e um pé no inferno, né? Provavelmente. Eu acredito nisso aí. Então, o que João Batista falava? Fazer penitência, fazer penitência. O que é penitência? É sim ficar sem comer. Não vem com esse negócio de fazer penitência de horas de celular, fazer penitência. Não, é a fome. Não tem penitência mais forte do que você literalmente doar um jejum para Jesus, para ele te mortificar, te fazer
desistir dos pecados e assim você ir transformando a vida de outras pessoas. Não existe. Faça um jejum. Nas sextas-feiras a igreja fala, não é dia de comer carne, não coma. Não coma. Se você comia, agora não come mais. Não, eu vou mudar de atitude. Essa é a verdadeira conversão. Não, eu vou mudando o meu jeito de ver as coisas. É assim que Jesus pede. Agora eu reclamo, mas eu não mudo. O que está acontecendo nas escolas? Os professores reclamam, mas eles não mudam. E hoje em dia é importante demais você conhecer a sua realidade dentro de uma sala de aula para você ajudar os alunos e para você não sofrer também. Porque o ser humano, o professor também carrega dentro de si um coração, carrega dentro de si uma situação de sofrimento. São tantas coisas que acontecem numa família, às vezes o pai adoeceu, a mãe morreu, um tio muito querido passando por problema, um sobrinho que você ama, fazendo coisa errada. Meu Deus, são tantas situações que acontecem. E aí a gente perde essa capacidade de ofertar a Jesus na cruz aquele sofrimento. Eu estou carregando, o Senhor me ajude. Está muito difícil, mas Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer. Então, dentro de uma sala de aula, o que você pode fazer por aquele aluno mais difícil que você tem? Se você não tiver nada para fazer por ele, comece a colocar ele nas suas orações todo dia. Comunga na intenção dele. Coloca ele na oração, faz um jejum por ele. É assim, meus irmãos, que a gente vai salvando as pessoas. E Jesus vê o seu esforço. E Ele vai te socorrer. Eu sei disso. Ele vai te socorrer. Ele vai ver, nossa, a minha filha está fazendo uma penitência por alguém que ela nem conhece. Quantas pessoas Jesus não salvou com a penitência de freiras, de padres, de papas, uma pessoa que você nem conheceu, que você só vai saber no céu. Meu Deus, aquele jejum. Eu lembro de uma história que, eu não lembro quem foi que estava contando, que eu ouvi, um padre, ele falando que uma época um papa estava muito inseguro, uma dificuldade muito grande na igreja, e uma freira num convento, em uma cidade longe, ele chegou até a sonhar com ela. Ela fazia penitência por ele. Ele nem conhecia, mas ele sabe que aquela força que ele teve e as respostas que Jesus deu para ele e como ele conduziu a igreja, que ele salvou a igreja da heresia, foi as orações dela e a penitência dela. Então isso não faz a diferença? Faz a diferença. Isso vai transformando. Tem um livro na internet, tem uma mulher chamada Glória Polo. Pesquisem. Ela salvou aliás, ela foi salva por uma pessoa que rezou por ela, porque viu a notícia dela no jornal. Um senhor, ela conta isso no livro. Podem pesquisar, Glória Polo. Ela conta no livro dela. Ele pegou o jornal, parece que ele comprou alguma coisa, ele enrolou, e aí ele pediu, Senhor, ele era um homem justo, bom, né, de coração puro, e ele rezou por ela, e ela foi salva pela oração dele. Ela conta, Jesus revelou para ela, você sabe por que eu te salvei? Porque eu vou deixar você ter uma segunda chance lá na terra, porque essa pessoa rezou por você. Então isso ajuda, só que a gente não acredita, né? Tem tanta gente que acredita em tudo que é receita da internet, mas na hora que fala de Jesus a pessoa não acredita. É impressionante, eu fico assim, como nós somos cabeça dura, como é difícil. E a gente sabe que na condenação, eu me condeno, não é Deus. As minhas atitudes, eu. Então, nós temos aí, dentro de uma sala de aula, alunos com TEA, com TDAH, com TOC, com TPB, com TAG, com AHSD, o que é? Autista, déficit de atenção, opositor compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada, de personalidade de borderline, e ainda tem o TOD, né, que aqui nem tá falando, que tem o TOD também, transtorno opositor desafiador. Aí tem os altas habilidades, tudo isso tá dentro de uma sala de aula, gente. Antigamente era assim,
Aluno que não estuda e aluno que estuda. Aluno indisciplinado e aluno disciplinado. Aluno que faz tarefa, aluno que não faz tarefa. Aluno que os pais acompanham, aluno que os pais... Agora não. Agora você tem aluno que faz, aluno que não faz, aluno disciplinado, aluno que aprende, aluno que não aprende. Aí você tem o TEA, o TDAH, o TOC, o TOD, o TPB, o TAG e o AHSD, altas habilidades, que são a superdotação. Tem tudo isso dentro da sala de aula. E como é que você vai lidar com isso, meus irmãos? Como que a gente lida com isso? Se não for pela graça de Deus, eu não vejo uma saída para nós. Não vejo. A resposta está em Deus. Não adianta a gente achar que vai vir um psicólogo, um pedagogo, um doutor, sabe Deus de onde, com uma ideia mirabolante que vai fazer com que na sua sala de aula tudo flua normalmente. Não existe. Não existe porque a prática e a teoria, elas não, parece que elas não gostam uma da outra. Não adianta. O que está escrito no livro muitas vezes não funciona dentro de uma sala de aula. Funciona o quê? A sua disposição, o seu amor, a sua boa vontade, o seu respeito que você tem para com o aluno e Deus. E Deus. É só vocês olharem aí dentro de um tratamento com remédios, medicamentos, para pessoas que sofrem de, por exemplo, distúrbio do sono, depressão. Tem gente que... Eu tenho uma tia que ela toma medicamento para dormir, já vai fazer uns 30 anos. E ela nunca melhorou. Qual é a resposta disso, gente? Tem alguma coisa errada. 30 anos tomando remédio para dormir. Aí aqueles ali não faz mais efeito, toma outro. Aquele ali não faz mais efeito, toma outro. Como é que tá o corpo dessa pessoa por dentro? Cadê? E aí a gente acha mesmo que o homem dá conta de curar o próprio homem. Engano seu. Engano nosso. Pode ser sim que tenha uma cura através de um médico, mas é porque Deus colocou o dedinho dele lá. Pode ter certeza, Jesus colocou a mão dele. E eu vejo os médicos falando que eles estão buscando a Deus. Tem doenças que eles não conseguem nem entender o que é aquilo. Muitos têm uma associação de médicos cristãos no Brasil, católicos mesmo, que vão na igreja, que pede ajuda ao padre, que reza com o paciente. Tem. Graças a Deus tem. E por que professor não pode? Eu pesquisei na internet. Coloquei lá assim: professores santos, professores que se tornaram santos no mundo. Não aparece. Tem Dom Bosco, tem Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, mas não existe professor na sua essência profissional. Não tem o nome de um professor santo. Meus irmãos, vamos acordar para a vida. Tem alguma coisa errada. Médico vira santo, carpinteiro, né? Vamos lá, pegar essas profissões: pedreiro, mendigo. Pode olhar aí que tem esses santos aí. Jovem, gente ligada à internet, estudante. Tem estudante santo, mas professor não tem. Tem alguma coisa errada. Nós precisamos mudar essa realidade urgente. O céu está gritando por isso. Onde está a realidade? Onde é que nós vamos melhorar? Na sala de aula, a cada dia, fazendo a sua parte. Não tem outro jeito. E a gente precisa muito aprender com a Bíblia, com a igreja, com a missa, conversar sobre esses assuntos, né? Estar à disposição. Só que se a gente não melhorar, não tiver conversão pessoal, a gente não vai ajudar na conversão do outro. Não tem jeito. Primeiro você observa você mesmo, o que é que você precisa melhorar. Para você adquirir uma intimidade com Cristo, ser amiga dele, amigo dele, você tem que buscar melhorar. Você tem que descobrir onde é que você está falhando, você tem que descobrir as suas fraquezas e você tem que procurar a mudança. Urgente. Porque Baal e Deus não cabem no mesmo lugar. Não cabem.
Deus é bem claro e ele se irrita com quem o trai, né? Não de forma humana. A irritação de Deus é diferente. Eu acho que ela é pior do que a humana, viu? Então, assim, observar esses alunos, não rotulá-los, não entendê-los. Eles precisam mais de quem entenda do que quem os critique. Eles precisam de amor. Eles precisam de apoio. No meio de toda essa bagunça, eles estão lá largados no meio, ali naquele bolo. Eles também estão ali perdidos, a mente deles não funciona igual a de todo mundo, eles sofrem. Se tem professores que também têm esses transtornos, eles também devem ser vistos. Mesmo que eles não admitam, mesmo que tenham vergonha, mesmo que não busquem um profissional para falar sobre aquilo, eles precisam de um olhar diferente da coordenação. O coordenador tem que ser aquela ponte, aquele que estende a mão, aquele que ajuda, aquele que tem uma palavra de apoio. Esse é o coordenador, né? Então a gente precisa muito conhecer, respeitar os ritmos dos alunos, reduzir as barreiras entre professor e aluno, valorizar as potencialidades de cada aluno. Todo mundo tem potencial. Gente, nós somos criação divina. Não existe, o cão não criou ser humano, foi Deus. Então todo mundo tem valor, potencial, todo mundo tem. Nós temos a inteligência de Deus colocada em nós. Em nós a inteligência foi colocada. E aí uns despertam mais ou menos um ritmo, mas a diversidade existe na terra para despertar em nós uma coisa que Jesus morreu na cruz por isso, amor. É por isso que existe diversidade, para que a gente possa amar os diferentes. Eu lembro dessa mesma passagem da conversão de Mateus, que Jesus fala, siga-me. Aí Pedro fala, o senhor sabe o que esse rapazinho fez? E Jesus fala, acostume-se com o diferente. O diferente, porque Jesus pode tudo, gente. Basta eu ter fé. Ele pode transformar a mente de uma pessoa numa cadeira de roda, em coma. Tudo Jesus pode tocar. Tudo com a mão santa dele, né? Então, abrir caminhos para que todos encontrem seu lugar dentro da sociedade. É isso que o professor faz, abrir caminhos para que todos encontrem o seu lugar na sociedade, né? Para finalizar, vamos ler aqui no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 523, diz assim: São João Batista é o precursor imediato do Senhor, enviado para preparar-lhe o caminho. Profeta do Altíssimo. Ele supera todos os profetas, deles é o último. Inaugura o Evangelho, saúda a vinda de Cristo desde o seio de sua mãe, encontra sua alegria em ser o amigo do noivo, que designa como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Precedendo a Jesus com o espírito e o poder de Elias, dá testemunho dele por sua pregação, seu batismo de conversão e seu martírio. São João Batista foi martirizado, né? Ele morreu decapitado lá pelo rei Herodes por causa da promessa que ele fez à filha da mulher do irmão que o Herodes estava tendo um romance. Meu Deus, isso é grande demais. Então, olha, João Batista foi enviado para preparar o caminho. Nos apeguemos a essa palavra. Você, professor, foi enviado por Deus para preparar o caminho do seu aluno. Para você dizer para ele, olha, você tem espaço na sociedade. O que você gosta de fazer? Vamos trabalhar em cima disso. Não, mas aí a gente vai no que o sistema manda, né? Todo mundo é para fazer prova, todo mundo é para passar no Enem, todo mundo é para passar num concurso. E não é, meus irmãos. Preparem o caminho do seu aluno para ele ser feliz e ele ir para o céu. Prepare o caminho dele. Fazendo aquilo que eu já falei, penitências para os seus alunos. Você vai conseguir melhorias na sua sala. Eu tenho absoluta certeza. Mas você tem que se desprender. E você tem que saber quem é você. Onde você está falhando como cristão. Para finalizar, eu vou rezar a oração aqui desse livro, ó. O Sagrado Coração de Jesus, eis o coração que tanto amou o mundo, coração de Jesus, né?
Aí tem uma oração bonita aqui que diz assim: ó divino coração de meu Jesus, coração cheio de amor para com os homens, coração criado de propósito para amar os homens. Como é possível que eles vos desprezem assim? Aí eu tenho sido um destes ingratos, pois tenho vivido tantos anos sem vos amar. Perdoai-me, Jesus meu, perdoai-me esta grande falta de não vos ter amado, a vós que sois tão amável e me haveis amado tanto, e tanto haveis feito para me obrigar a vos amar. Mereceria ser condenado a não poder mais vos amar, por ter desprezado por tão longo tempo o vosso amor. Mas eu vos conjuro, ó meu Jesus, envia-me todos os castigos que quiserdes, exceto de não poder vos amar. É muita coragem, né? Santo Afonso de Ligório, ele diz, dessa oração, né? Envia-me todos os castigos que desejais, exceto de não poder vos amar. Quem é que tem essa coragem de falar assim para Deus? Senhor, me corrija toda vez que eu fizer uma coisa errada. A gente não quer, né, ser corrigido. Nós achamos que somos bons demais. Mas a gente tem a quem recorrer, a ela, a mãe. Ela nos ajuda a amar Jesus como ele merece. Porque ela carregou no ventre, ela estava no Calvário, ela estava na vinda do Espírito Santo, no Pentecostes. Ela sustentou os discípulos enquanto ela esteve aqui na terra, e ela até hoje, ela aparece para salvar os filhos do inferno. Ela é a nossa advogada fiel, né? Jesus é a nossa advogada e ela é a nossa advogada protetora. Então rezemos uma Ave Maria pedindo a Nossa Senhora que nos abençoe, que nós tenhamos fé, que o Senhor aumente em nós a fé e nos converta de verdade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, fiquem firmes, fortes em Deus. Busquem a Deus. E a gente vai vendo os caminhos se abrirem, mesmo que não pareça. Um grande abraço. A paz de Cristo.